Vamos então ver como é que a gente usa o lema de Kalmar para provar a completude fraca. Lembrando então, o que a gente provou no lema de Kalmar? A gente provou que se eu pegar uma fórmula qualquer, se eu pegar a tabela dessa fórmula, a partir dos letrais de cada linha, a saber, a partir do conjunto das letras sentenciais ou das negações das letras sentenciais, conforme cada letra sentencial receba V ou F, a partir disso eu consigo deduzir a fórmula, caso naquela linha a fórmula receba V, ou a negação da fórmula, caso naquela linha a fórmula receba F. Foi isso que a gente provou no lema de Kalmar, vamos ter bem isso em mente. Vamos agora considerar o seguinte, vamos lembrar que a gente tem essa prova do lema de Kalmar e vamos pegar uma tautologia. Vamos pegar agora como exemplo uma tautologia qualquer, por exemplo, A e C implica B ou C. Se vocês fizerem a tabela, vai dar sempre verdadeiro. O fato de ser uma tautologia significa que é V em toda valoração booleana. Isso significa o quê? Se a fórmula recebe V em toda valoração booleana, o que vai ser o J dela para qualquer linha da tabela? Vai ser sempre ela própria, né? Para qualquer linha da tabela, o J dela vai ser ela, porque o J é ela ou a negação, dependendo se ela recebe V e F, V ou F. Ela sempre recebe V, o J vai ser sempre a própria linha. Bom, mas isso significa o quê? Eu tenho que, se é uma tautologia, sempre dá V. E eu tenho, pelo lema de Kalmar, que dos letrais de uma linha, eu deduzo o J daquela linha. Bom, mas se no caso de uma tautologia, o J da fórmula é sempre ela mesma, a gente vai poder concluir que, a partir dos letrais de todas as linhas, eu deduzo sempre a própria fórmula. Né? Vamos ver o que acontece aqui, né? Se eu pego essa tautologia, como o φJ vai ser sempre o próprio φ, eu vou ter que os letrais da linha 1 deduzem a fórmula, que os letrais da linha 2 deduzem a fórmula, que os letrais da linha 3 deduzem a fórmula. Vai dar sempre a fórmula aqui, porque ela recebe V em toda a linha da tabela. Agora, qual é o próximo passo a anotar? Próximo passo a anotar, a gente poderia provar mais rigorosamente, mas não precisa. Se a gente considerem duas linhas quaisquer da tabela. Se eu pegar quaisquer duas linhas da tabela, sempre vai ter alguma letra sentencial que tem valor de verdade diferente conforme a linha dessa tabela. Porque eu não tenho duas linhas que têm valores iguais, eu não vou testar duas vezes a mesma coisa, né? Então, se eu pegar, por exemplo, a linha 1 e a linha 2, o que eu vou ter? Que elas se distinguem pelo valor do C. Se eu pegar a linha 2 com a linha 3, elas se distinguem pelo valor do B e do C. Se eu pegar a linha 1 com a linha 3, se distingue pelo valor do B. E assim por diante. Sempre vai ter um diferente, tá? Então, isso significa que eu posso agrupar as minhas linhas da tabela, duas a duas, conforme elas difiram por uma única letra sentencial. Que é o que acontece aqui. Se eu agrupar essas duas, elas diferem por né, só pelo C. Aqui também só diferem pelo C. Aqui também cada uma dessas linhas só difere pelo C. O que eram os meus letrais? Lembra que os letrais eram formados pelo conjunto de cada letra sentencial, se ela recebia F, e da sua negação, se ela recebesse... Desculpa, pela letra sentencial, se ela recebesse V, e pela sua negação, se ela recebesse F. Tá? Mas isso significa, então, que eu posso fazer esse agrupamento também no conjunto dos meus letrais. Né? A gente tinha visto que todos os letrais deduzem a fórmula. Agora eu posso agrupá-los, ó. Né? Esses aqui, eles são iguais até aqui, exceto que aqui eu tenho C e aqui eu não sei. Aqui eles são iguais, eu tenho C e eu não sei. Aqui eles são iguais, aqui eles são iguais, só se distinguem por isso aqui. Tá? Bom, só que o que a gente pode fazer agora? Agora a gente pode fazer uma aplicação do teorema da dedução, tá? E colocar
esses que se distinguem, colocar todos eles para dentro, né? Colocando como antecedente do condicional. Né? Pelo teorema da dedução, eu posso fazer o quê? Eu posso, a partir do A e B, chegar em C, implica isso daqui. E posso também, a partir de A e B, deduzir que não C implica isso daqui. E assim por diante para as outras. A gente pode sempre fazer isso. Né? Para quaisquer duas que se distingam só pelo K, na verdade, para qualquer uma a gente poderia fazer, mas o que vai nos interessar é esse agrupamento onde eu pego essas que se distinguem por uma e passo para dentro pelo teorema da dedução. O que a gente vai conseguir fazer daí? Tá? Então, o que a gente faria? Isso aqui que eu agora escrevi aqui o que eu tinha só comentado ali, né? Para qualquer, então vamos lembrar, para qualquer linha J, eu deduzo J da linha. No caso de uma tautologia, isso significa que para qualquer fórmula, eu deduzo a própria fórmula, tá? A partir de quaisquer letrais. Depois, eu agrupo os meus letrais conforme eles se distingam por uma certa letra sentencial, e pelo teorema da dedução, eu passo a letra sentencial para dentro do condicional e a negação da letra sentencial. E agora vocês vão notar que o que vai acontecer? Tendo tirado essas duas letras, essa letra sentencial e a sua negação que se distinguem, nós ficamos com o mesmo conjunto, deduzindo que a letra sentencial implica o φ e que a negação da letra sentencial implica o φ. Né? A gente vai ter que do A e do B, eu deduzo tanto C implica a minha forma, quanto não C implica a minha forma. Do A e do não B, eu deduzo tanto C implica a minha fórmula, quanto não C implica a minha fórmula, e assim por diante. Mas agora o que a gente sabe? Que se eu tenho, né, que a partir de uma fórmula, se eu tenho que uma determinada fórmula implica uma coisa e uma outra fórmula implica essa mesma coisa, por P9, a gente pode ter que esses aqui sozinhos deduzem que se eu tiver isso ou isso, eu deduzo o φ, né? Lembrem que o P9 me dá? Se a partir de duas coisas eu chego no mesmo resultado, por P9 eu tenho uma garantia de que a partir da disjunção, eu tenho que a disjunção implica a minha conclusão. Tá? Então, o que a gente vai obter de cada um desses grupos aqui? A gente vai obter o quê? Que o do A e B eu deduzo que o C ou não C implica a minha fórmula, que do A não B o C ou não C deduz a minha fórmula e assim por diante. Só que o que a gente sabe também? Que C ou não C é um teorema. Expresso de modo geral, né? Esse meu AK ou não AK é um teorema, terceiro excluído. Então, portanto, o que eu posso fazer? Né? Eu pego isso daqui, mais a prova de que C ou não C é um teorema, isso significa que eu consigo, por um modus ponens, passar para isso daqui, passar para A, B, deduz a fórmula. Eu posso tirar o C ou não C do antecedente, porque eu provo ele como teorema. E isso de um modo geral, eu vou poder fazer para todos eles. Assim como do... Então, lembre que eu tinha originalmente A, B, C, deduz a fórmula. Mas eu tinha também A, não B, não C, deduz a fórmula. Passo o C para dentro, passo o não C para dentro na outra dedução. Agora, junto as duas deduções, uso P9, obtenho que de A, B sozinho, eu tenho C ou não C, deduz a fórmula. Como o C ou não C é teorema, eu posso cortar o C ou não C, eu chego só do A e B, eu chego na fórmula. E isso eu vou poder fazer para esse caso aqui, para esse caso aqui, para esse caso aqui. Ou seja, o que a gente vai obter? Né? Eu vou obter isso daqui. Né? Eu vou obter... Agora o C se foi, ficou só a fórmula. Eu mostrei que dos letrais das duas primeiras letras sentenciais, eu obtenho a fórmula
de todos os letrais eu obtenho, tá? Então, foi esse o caminho que a gente fez. Só que esse caminho que a gente fez para o C, a gente vai poder agora agrupar esses dois e fazer para o não B. Tá? Então, o que eu vou poder em seguida fazer? Pelo mesmo raciocínio, eu vou poder botar o B para dentro aqui, obter uma implicação, botar o não B para dentro como antecedente da implicação, uso o P9, eu vou ter que B ou não B implica a minha fórmula, B ou não B é um teorema, faço o modus ponens, aí eu vou chegar no A sozinho, deduz a fórmula. Bom, e depois eu vou poder de novo fazer a mesma coisa para me livrar do A e do não A. Então, por sucessivas aplicações desse caminho, né, a gente consegue eliminar todas as nossas hipóteses. Por teorema da dedução eu ponho para dentro, por P9 eu tenho que a disjunção de uma fórmula e a sua negação implica a minha fórmula em questão. Como o terceiro excluído é teorema, eu me livrei daquela hipótese, tá? E eu pude fazer isso por quê? Porque eu tinha os letrais de todas as linhas deduzindo sempre a mesma fórmula. Então, eu podia agrupar sempre 2 a 2. O que a gente fez, então? A gente chegou numa dedução da fórmula sem hipóteses. Eu cheguei numa dedução da fórmula como teorema. Ou seja, eu mostrei que se φ é uma tautologia, φ é um teorema. Tá? E mais, percebam que essa prova, assim como eu tinha chamado a atenção no lema de Kalmar, ele me dá uma receita de bolo, como gerar a dedução do J de uma fórmula, do J da fórmula anterior, esse caminho aqui também pode ser seguido mecanicamente. Né? Então, assim, quer dizer, no limite, né, nesse caso, você tem uma tautologia, não encontra a dedução, o que você pode fazer? Faz a tabela, né? Pega os letrais de cada linha, vai usando o caminho do lema de Kalmar para ir deduzindo os J's das fórmulas. No final, vocês vão chegar para cada linha numa dedução da própria fórmula, porque ela era uma tautologia. Aí, agrupem em 2 conforme os letrais se distingam só por uma letra sentencial, coloquem para dentro. Por P9, vocês têm que a disjunção implica a fórmula, né? Não, primeiro o termo de dedução, depois o P9, que é a disjunção, depois provam por terceiro excluído que a fórmula ou a negação é teorema, e pronto, vocês se livraram de uma. Fazem tudo de novo para todas as linhas até se livrar de todas. Vai ficar uma dedução monstro, ninguém vai fazer isso. Mas é possível fazer, você pode programar um computador e ele faz. E a gente pode, com bastante tempo e paciência, pode fazer, a gente consegue ver como faria. Tá? Então, vamos rapidamente lembrar os passos, né? O que a gente viu? A gente parte da suposição que a gente tem uma tautologia, a gente podia fazer uma tabela de verdade para essa fórmula. Se a gente considerar as letras sentenciais dessa fórmula, a gente sabe pelo lema de Kalmar que para qualquer linha a partir dos letrais eu deduzo a própria fórmula, depois por sucessivas aplicações de teorema da dedução, de P9, do teorema terceiro excluído e modus ponens, a gente acaba, né, aplicando isso sucessivamente, chegando numa dedução do próprio φ. E essa é uma prova, a gente diz que é uma prova construtiva. Por quê? Porque eu saberia seguir passo a passo e saberia quando é que eu cheguei no final numa dedução. Tá? Qual vai ser o nosso próximo passo? Né? Vai ser ver agora a completude forte, mas a gente vai ver um caso de completude só para conjuntos finitos. Isso vai ficar claro depois por quê.